Olá, queridos, queridas, bom dia a todos, a graça e a paz. Mais um dia, mais um sábado, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite. Shabbat Shalom. Feliz sábado. Descansar no Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Você sabia que Jesus é o Senhor do sábado? Por isso que nós sempre falamos Shabbat Shalom. Shabbat significa descanso, Shalom, a paz. Jesus é a nossa paz, porque Ele é o nosso descanso, né? E sempre vamos estar saudando os irmãos, as pessoas que nos ouvem, né? Para que as pessoas aprendam também uma linguagem bíblica, uma linguagem antiga, como as pessoas elas se comunicavam, né? Como elas se cumprimentavam. Isso é maravilhoso. Por que que nós sempre estamos assim falando alguma coisa do passado, vamos dizer, porque Jesus, Ele é ontem, hoje e será eternamente. Então muitas pessoas não conhecem assim um pouco da história, né? E aí, como foi o passado de Jesus, da onde Ele surgiu, né? E nós sabemos que Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. Por isso que quando eles estavam lá em Gênesis, né? Que o homem foi criado, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Por quê? Porque estavam lá os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são um. Eles não se separam, eles sempre vão estar juntos, né? Por isso que o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus falando, né? Então, assim como hoje é sábado, eu desejo para você um Shabbat Shalom. Você descanse no Senhor, que você tenha paz nele. Como ele diz, né? Tende paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Nós precisamos entender e termos ânimo, força, confiança nele, porque ele venceu e nós também vamos vencer, né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa melhor versão, né? Precisamos ser a nossa melhor versão, mas para que eu seja, para que você seja, para que nós sejamos, nós precisamos entender como ser essa melhor versão. E a palavra de Deus fala, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que para nós sermos essa melhor versão, né, precisamos entender que essa melhor versão está relacionada ao novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. Mas para eu nascer de novo, eu preciso ter o entendimento, e através desse entendimento só vem pelo conhecimento. Por isso que a libertação ela acontece também pelo conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará. Então eu gostaria de ler aqui para nós em Efésios, né? O livro de Efésios está no Novo Testamento, logo após o livro de Gálatas. E aí nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai nos falar, né, sobre essa nova versão. Por quê? Porque o apóstolo João, ele nos fala lá em João 3, né? Então, antes de eu ler aqui o livro de Efésios no capítulo 4, eu quero ler aqui João, quando ele fala sobre o novo nascimento, né? Para que nós venhamos entender sobre este novo nascimento, que Jesus está tendo um diálogo com um homem chamado Nicodemos, e ele fala aqui no
capítulo 3, versículo 3, assim. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Né? E Nicodemos, ele questiona, ele pergunta como que ele ia poder fazer isso, né? E aí, eu não quero responder aqui da forma de João, eu quero responder para mim, para você, sobre esse novo nascimento, essa nossa melhor versão, que eu preciso entender que a minha melhor versão, ela está aqui na Bíblia. Não é pelo que eu quero ser, nem como eu penso em ser, é como a palavra de Deus nos ensina. E no livro de Efésios 4, para que eu passe pelo novo nascimento e seja a minha melhor versão, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 22, assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, né? E aí ele diz, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a nossa melhor versão, mas nós precisamos nos despir do velho homem, da velha natureza, né? E nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então eu preciso entender essa versão. Por quê? Porque no nosso velho homem, que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despir dele, é uma natureza corrompida, que não tinha domínio de si mesmo, vivia na mentira, no engano, pela concupiscência da carne, né? Então, quando eu estou olhando para a Bíblia, para eu entender como que eu tenho que ser essa nova pessoa, eu passar por esse novo nascimento, eu preciso entender, eu preciso ler, para eu poder aprender e praticar, me tornar esta pessoa que diz a palavra de Deus, para que eu ande como filho de Deus. Se eu não entender isso, eu vou andar como filho de Deus, fazendo vergonha para o meu pai. Então eu preciso entender a palavra, e quando eu olho para a palavra, eu começo a entender e a procurar praticar, procurar incutir na minha mente quem eu sou. Somos escolhidos de Deus para vivermos essa nova versão. João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que a todos quanto creram em Jesus, claro, deu-lhes autoridade para andar como filhos de Deus sobre a terra. Então, como que eu vou andar como filho de Deus na terra, sabendo que Deus é santo? Como que eu vou andar na terra em santidade se o mundo que eu vivo é corrupto, é corrompido, está baseado na vontade da carne, nos enganos? Eu preciso ler a palavra. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, também tem uma grande chave. O apóstolo Pedro, ele diz, né, sede santos porque eu sou santo. Então, nessa nossa novo nascimento, nessa nossa nova versão, nós vamos entender quem é o nosso Pai. Sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, nosso Pai é santo. Então eu, como filho dele, tenho que andar em santidade. Eu tenho que ser santo. Mas primeiro,
sede santo, porque eu tenho que entender dentro de mim, para depois eu tornar físico. Por quê? Porque todo entendimento, todo conhecimento vem pelo entendimento. Como diz aqui Paulo, e vos renovei no espírito do vosso entendimento. Eu me renovo quando eu entendo quem eu sou em Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, dentro de nós tem que reinar a santidade do Pai, a vontade do Pai, a essência do Pai. Né? E aí, o apóstolo Paulo, no versículo 25, ele diz, por isso, deixando a mentira. A mentira era algo que era muito comum no velho homem, na velha natureza. Por quê? Porque todo mundo mente. Porque estávamos vivendo em uma natureza corrompida. Então, quando eu busco viver a minha melhor versão, eu tenho que olhar para Deus. Se Ele diz que eu tenho que ser santa, eu tenho que aprender o que é santidade. A santidade sou eu renunciar o velho homem, a velha natureza. Né? Eu renunciar essa natureza de pecado que reinava em mim. Porque quando Deus criou o homem, aqui quando Paulo ele fala, né, o revistado do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade, eu vou olhar para Gênesis. Né? Quando Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, se Deus é santo, Ele é justo, Ele é a verdade, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele está se apresentando. Então eu tenho que entender como Deus criou Adão. Adão, ele foi criado para governar, para reinar, para fecundar, para frutificar, para dominar. Então, esse governo e esse reino que Deus nos dá para a gente governar, para a gente reinar, é governar sobre a mentira, sobre o pecado, né? Mas eu preciso entender esse passo a passo. O que eu tenho que governar? O que eu tenho que reinar? O que eu tenho que dominar? Para ser bem profundo, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, ele fala de uma maneira bem profunda, queridos. Né? Então, para eu entender o quanto é importante eu entender para eu viver, porque senão, como filho, em vez de nós glorificarmos o Pai que está no céu, nós vamos envergonhá-lo, porque muitas das vezes não entendemos. E aqui no capítulo 3, para ser mais específico e bem profundo, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que o apóstolo Paulo diz? Nós temos que nos despir da natureza, da velha natureza que se corrompe, né? Então, quando eu olho para esses mandamentos, que são esses ensinamentos, eu preciso entender o que eu tenho que fazer morrer nessa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a avareza, que é a idolatria, que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que nós andávamos antigamente. Nós vivíamos nela, mas agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Novamente ele diz aqui, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou, né? Então, nós precisamos entender sobre isso, e a nossa mente ela tem que começar a se refazer pelo pleno conhecimento daquele que nos criou. E ele nos criou a sua imagem e semelhança. Essa imagem foi roubada pelo diabo, né? Quando ele seduz Eva, e Eva vai seduzir seu marido, Adão, né? Que é a grande besta que fala Apocalipse 12, a sedutora do mundo. Então hoje, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso querer ser essa versão, esse novo homem criado segundo a justiça, retidão, procedente da verdade. Então eu vou buscar como eu tenho que fazer. Eu tenho que me despir, eu tenho que matar essa velha natureza, para que eu venha viver, para que eu venha entender e ser e viver o que eu sou em Deus. E o que eu sou em Deus, o que nós somos em Deus, está lá em 1 Pedro 2, né? 1 Pedro 2, a partir do versículo 9, que ele diz, ele afirma, querido, vós, porém, sois raça eleita, olha que maravilha, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente nós não éramos povo de Deus, escolhidos de Deus. Versículo 10 diz isso. Mas agora que somos povo de Deus, nós precisamos andar como o apóstolo Paulo diz, em santidade, renunciando ao mundo, tendo o governo da nossa própria vida, para que reine em nós o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então eu preciso estar ciente da chamada de Deus, do que eu sou diante de Deus. Eu tenho uma identidade de filho. Se você não entender isso, se você não crê nisso, você vai ficar mudando de ideia todo o tempo. Por quê? Porque muitas pessoas querem se dizer cristão guiado pelas suas emoções. E nós não podemos mais ser guiados pelas nossas emoções. Pelo contrário, nós temos que dominá-la, nós temos que governá-la. Porque o que tem que reinar em nós é a vontade do Pai que está no céu. Por quê? Porque agora eu não busco mais as coisas da terra, mas eu busco as coisas de Deus, as coisas do meu Pai, né? Como fala o apóstolo Paulo em Colossenses 3. E aí, quando eu começo a andar pela palavra, eu vou descobrindo um caminho maravilhoso. Um caminho que verdadeiramente nos transforma. Por quê? Aqui no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então a minha mente, ela começa a modular, ela começa a se renovar, ela começa a experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então essa nova versão que Deus, Ele nos apresenta,
ela precisa estar bem incutida na nossa mente. Como diz a palavra, porque o homem de Deus, ele é perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Então a nossa melhor versão é uma versão de superação. Que eu não sou conhecido pelo que eu faço, mas eu sou conhecido pelo que eu sou, e pelo que eu sou é que eu faço. E como filho de Deus, o que eu faço é o que o meu Pai me ensina a fazer. E o que o meu Pai me ensina a fazer? O que ele diz para mim? Me ama com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que vai minha vida vai começar a despertar para uma nova verdade, para que eu viva uma nova realidade, que não é só em mim, mas a partir de mim para outra pessoa. E isso é maravilhoso, querido. E essa nova versão em Deus é a versão do amor. Amar a Deus é o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque quando eu amo, o que a palavra de Deus diz? Ela diz lá em 1 Coríntios 13, que eu tudo suporto, né? Que ainda que eu vá sofrer, eu vou suportar. E isso é maravilhoso. Isso é algo glorioso, que trata com a nossa natureza emocional. Aqui em 1 Coríntios 3, ele diz, né? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, essa é a nossa nova versão, essa é a minha nova versão. Que ainda que eu tenha as aflições aqui na terra, em primeiro lugar, eu tenho que ter paz em Deus. Jesus, ele disse, tende paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, eu vou entender nessa nova versão que eu não vou ficar aprisionada, cativa, às minhas dificuldades. Eu vou ter paz em Deus. Por que é paz? Eu vou ter confiança em Deus, porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a nossa nova versão, ela tem que ser uma versão de perfeição. Não porque somos perfeitos, mas o Pai que habita em nós é perfeito. A santidade dele cobre a multidão dos nossos pecados. Então eu só posso ser alguém nele. Eu só posso me gloriar nele. E através dele, eu, você, nós, somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós aprendemos a vencer as dores, as aflições. E nós passamos a ter uma vida de adoração. A dor que supera, que age. A dor que tem uma ação. A adoração. E eu me movimento em Deus e venço nele. Então a minha melhor versão, ela só vai reinar através daquele que habita em mim. O Espírito Santo, que é Deus. Então nós precisamos entender isso. Passará os céus e a terra,
mas a palavra de Deus não passará. Então, pare de ficar mudando. Pare de deixar de crer na palavra de Deus. Vós sois luz no mundo, disse o Senhor, e sal da terra. Eu e você somos luz porque o nosso Pai é o Pai das luzes. Então, creia nisso. Creia na sua melhor versão, dada por Deus. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. E pelo que você é, pelo que você se tornou filho de Deus, você ama. Você é bondoso e misericordioso. Porque a bondade de Deus, a bondade do Pai está em nós, a misericórdia do Pai está em nós. Porque foi a bondade e a misericórdia de Deus que faz com que eu e você passemos por longos dias na sua casa, na sua presença. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal, porque nós sabemos que Ele está conosco. Amém? Então a nossa versão, ela anda de fé, ela anda pela fé. O que andar pela fé é acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E quando eu obedeço, eu tenho o melhor nessa terra. Já dizia o profeta Isaías. Então vamos crer na palavra de Deus, que se meditarmos em sua palavra e fizermos tudo quanto nela está escrito, seremos bem-sucedidos. Então esse sucesso está relacionado à obediência. Vamos obedecer ao Pai que está no céu, honrar papai e mamãe e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Então essa é a nossa melhor versão. Nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, andando na justiça, retidão e verdade. Amém, queridos? Porque nós somos nação santa. Nós somos um povo escolhido por Deus, queridos. Creia nisso e ande nisso. E seja a sua melhor versão. Amém. Um bom dia a todos, a graça e a paz. Shabbat Shalom. Feliz sábado. E que Deus, o Pai, continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha nos buscar. Amém.